Olá, eu sou o professor Rodney e hoje a gente vai ver, na parte de matemática, o setor B, de geometria, as aulas 9 e 10, tanto na apostila rosa, tanto na alfa rosa como na alfa verde. Qual é o título da aula? Identificação de simetrias, segunda parte. Então, vocês viram que nas aulas anteriores, foi apresentado para vocês alguns tipos de simetria. Uma das simetrias apresentadas é a simetria axial. O que é a simetria axial? Vamos lembrar? A simetria axial é aquela que se eu traço, eu tenho uma figura, se eu traço uma reta, eu consigo dividir essa figura em duas partes simétricas. Por exemplo, se eu pegar um coração, eu tenho aqui um coração, se eu traçar um eixo aqui, eu consigo dividir esse coração em duas partes simétricas. Isso se chama simetria axial. E essa aula, na verdade, ela é uma aplicação de simetria axial. Então, qual é a sugestão que eu te dou? Pausa o vídeo, dá uma lidinha na aula e tenta fazer pelo menos a questão 1, ok? Se você se sentir confortável. Se não, deixa o vídeo rolar. A primeira coisa que eu gostaria de definir com vocês é lugar geométrico. O que é lugar geométrico? Lugar geométrico é um conjunto de pontos em que eles e somente eles. Por que a gente fala eles e somente eles? Porque um ponto que estiver fora, ele não serve, ele não está dentro desse conjunto. Então, o que é lugar geométrico? É um conjunto de pontos em que eles e somente eles respeitam determinada propriedade. Ok? Por exemplo, um lugar geométrico conhecidíssimo por vocês. Imagine o seguinte, que eu tenha uma estátua. Só que essa estátua não pode, quem for visitar essa estátua, não pode chegar nela num raio menor, né? Menor que 10 quilômetros, ok? Então imagine o seguinte, eu tenho ela aqui, o máximo que eu posso me aproximar dela é 10 quilômetros, é muito, né? Uma certa distância qualquer, ok? Então eu vou ter o quê? Imagine que esse ponto satisfaz, esse ponto satisfaz, esse ponto satisfaz, esse ponto satisfaz. O que eu tenho aqui? Eu tenho um conjunto de pontos que respeitam a propriedade que eu falei. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Uma circunferência. Então, a circunferência, ela é um lugar geométrico. Um outro exemplo de lugar geométrico, um par de retas paralelas. Todos os pontos respeitam a mesma propriedade. E vocês vão aprender vários outros lugares geométricos no curso de geometria. Um lugar geométrico que a gente vai ver hoje é a bissetriz. Qual é a definição de bissetriz? Bissetriz é uma semirreta com origem em um ponto O, ok? Que tem uma determinada abertura em relação a essas duas semirretas aqui. Então eu vou ter uma semirreta que tem origem em O e que acaba determinando dois ângulos o quê? Congruentes. Então, uma bissetriz, como vocês costumam dizer, né? Ah, é uma reta que quebra o ângulo ao meio. Toma cuidado, é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo é congruente a esse. Rodney, mas cadê o lugar geométrico? Se eu pegar todos os pontos dessa bissetriz, observe que a distância de P até esta semirreta é a mesma que de P até esta semirreta. Então eu tenho que essa distância é igual a essa. Se eu pegar este ponto aqui, essa distância é igual a essa. E por aí vai. Ok? Então eu tenho
um conjunto de pontos que respeitam, que seguem, que possuem uma característica comum. Então, eles são equidistantes desta semirreta e dessa aqui. Então, a bissetriz de um ângulo, ela é um exemplo de lugar geométrico, ok? Rodney, aonde aplica isso em geometria? Meu, a figura mais importante da geometria é o triângulo, sem dúvida nenhuma. Então, se eu pensar no triângulo, um triângulo, obviamente, 3 vértices, ok? 3 ângulos. Se eu traçar as 3 bissetrizes, então veja, uma bissetriz, 3 bissetrizes. Bissetriz do ângulo A, bissetriz do ângulo B, bissetriz do ângulo C. O ponto de encontro dessas bissetrizes é o incentro. Então, toma cuidado que nessa aula a gente tem semirreta, a gente tem ponto e já já a gente vai ter reta. Então, veja, a bissetriz é uma semirreta. Então, não esquece disso. A bissetriz é uma semirreta. O incentro é um ponto. É o ponto de encontro das bissetrizes. Então, guardem isso. Bissetriz, semirreta. Incentro é um ponto. Que ponto é esse? É esse ponto de encontro aqui. E veja que aqui tem muita coisa para a gente explorar. Algumas serão exploradas hoje, outras em outras aulas. Veja, o que aconteceu? Se eu tracei as 3 bissetrizes, e aí você fala, Rodney, se eu quebrar essa palavra, incentro, opa, é centro de alguém. Então, o incentro, além de ser o ponto de encontro das bissetrizes, o incentro ele é o quê? O centro da circunferência inscrita no triângulo, ok? E além disso, tem uma propriedade aqui muito, muito importante. Qual é a propriedade? O incentro, ele é equidistante dos lados do triângulo. Então, resumindo, incentro é um ponto de encontro das bissetrizes, é o centro da circunferência inscrita, mas também ele é equidistante dos lados do triângulo. Em outras palavras, a distância daqui até aqui, que está em amarelo, é a mesma que daqui até aqui, que é a mesma que daqui até aqui. Observam? Sim? De novo, encontro das bissetrizes, centro da circunferência inscrita, e ele é equidistante dos lados do triângulo. Ok? Então, bissetriz divide o ângulo ao meio. O encontro dessas bissetrizes recebe o nome de incentro. Ok? Muito bem. Existe um outro lugar geométrico muito importante chamado mediatriz. Então, vamos pensar, olha, se você olhar com calma, mediatriz. Opa, tem mediana e tem mediatriz. O que é mediana? A mediana é um segmento que divide o lado ao meio. E a mediatriz? A mediatriz, ela é um tipo de mediana. A mediatriz é a mediana que, além de dividir o lado ao meio, ela divide formando 90 graus. Quer dizer que toda mediana é uma mediatriz? Ou toda mediatriz é uma mediana? Toda mediatriz é uma mediana, ok? Então, veja, aqui eu tenho um segmento de extremos A e B, ok? Tracei aqui a mediatriz. Então, se ela dividiu em 2 partes, isso aqui é ponto médio. Então, eu tenho 2 segmentos aqui congruentes agora. O AM é congruente ao MB e formou 90 graus. Opa! O que a gente viu em umas aulas anteriores mesmo? Nós vimos algo relacionado à congruência de triângulos, né? Lembram disso? Se eu pegar um ponto qualquer dessa mediatriz, peguei um ponto qualquer aqui e traço
vou chamar esse ponto de C, ok? Se eu traçar do C até o B, e se eu traçar do C até o A, ok? Será o que aconteceu, hein? Vamos pensar um pouquinho? Veja, mediatriz é uma reta. Então, guardem isso. Mediatriz é uma reta. Incentro é um ponto. Bissetriz é uma semirreta. Então, foi o que eu falei agora há pouco. Vão aparecer elementos diferentes nessa aula. Mediatriz é uma reta. Ó. Observem que a bissetriz aqui dentro está limitada no triângulo. A mediatriz não. A mediatriz é uma reta, ok? É uma reta que faz o quê? Forma 90 graus e divide o lado ao meio. Isso é a mediatriz. Divide o lado ao meio formando 90 graus. Bom, se dividir o lado ao meio, esse segmento é congruente a esse, ok? Toda mediatriz é uma mediana. Então, dividir o segmento AB em duas partes iguais. Então, eu tenho dois lados congruentes. Observem que a mediatriz forma 90 graus. Então, eu tenho 90 para cá, 90 para cá. E se eu chamar esse cara aqui, eu não chamei de C, está vendo o CM? O CM é um lado comum. Então, o que eu tenho? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, eu tenho que os triângulos ACM e BCM são congruentes. Tá claro? E, obviamente, o que eu quero dizer é que esse lado é congruente a esse. Voltando, AB é um segmento que eu tracei uma mediatriz. Se eu tracei a mediatriz, eu tenho dois segmentos congruentes aqui. Se ela é mediatriz, além de dividir o segmento ao meio, ela forma 90 graus. Então, eu tenho esse lado congruente a esse ângulo congruente a esse e esse lado comum. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Os triângulos são congruentes, então AC é congruente a CB. Ok? Rodney, quer dizer então que a mediatriz é um caso de lugar geométrico? É um caso de lugar geométrico. Qualquer ponto que eu pegar, a distância desse ponto até o B é a mesma que até o A. Eu posso pegar o ponto que eu quiser, ok? Eu posso pegar o ponto que eu quiser dessa mediatriz, a distância deste ponto até A é a mesma que deste ponto até B, e quem garante isso para mim é a congruência de triângulos. Então, veja, ó, observem que a matemática ela vai se estruturando durante a aula. O raciocínio matemático e geométrico vai se estruturando. Bissetriz, definimos a bissetriz, que é uma semirreta, 3 bissetrizes se encontrando em centro. Definir mediatriz, ora, 3 mediatrizes vão dar origem a quê? A um ponto chamado circuncentro. Então, observem uma coisa muito interessante aqui. O triângulo aqui está inscrito. O triângulo aqui está circunscrito. Então, se eu escrever ponto ali, aqui vai ser o que também? É um ponto. É um ponto de encontro das mediatrizes. Tá certo? Então, de novo, o que é um circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Então, eu tenho aqui lado AB, lado BC, lado AC. Lado AB, a mediatriz, olha, cortou em dois segmentos congruentes, fazendo 90 graus. Eu chamei de ponto O. O lado AC foi cortado, mediatriz, dois segmentos congruentes, formando 90 graus no ponto N. E o lado BC, 90 graus, dois segmentos congruentes. Veja, eu não preciso... O que vocês perguntam? Estou percebendo que você tem uma dúvida aí. Estou captando aqui a sua dúvida. Rodney, mas tanto aqui
como ali. Eu precisava desenhar os três? Se eu pedir para você, construa com régua e compasso, localize o incentro. Aqui, localize o circuncentro. Será que você precisa necessariamente traçar as 3 bissetrizes para achar o incentro e as 3 mediatrizes para achar o circuncentro? Não. Basta você traçar 2, ok? Eu tracei 3 para mostrar para vocês o raciocínio completo, mas só 2 são necessárias, ok? Então, ali, incentro, circuncentro. 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 O triângulo é interno à circunferência. A circunferência é circunscrita. Circunscrita ao triângulo. Aqui a circunferência é inscrita no triângulo. Este ponto, que é o circuncentro, vou chamar de qualquer letra, vou chamar de D, ok? Esse circuncentro, o que acontece? Ele é equidistante dos vértices do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, a distância de D até A é a mesma que de D até B, que é a mesma que de D até C. Então, vamos lembrar? O incentro é um ponto onde ele é equidistante dos lados do triângulo. O circuncentro, ele é equidistante dos vértices do triângulo. E, além de ser, o centro da circunferência circunscrita, ok? Então é só você pensar um pouquinho na palavra, né? Circuncentro, circunscrita. Incentro, inscrita. E nos 2 casos é o centro da circunferência, ok? Então, do ponto de vista teórico, tem muita coisa aqui nessa aula. Isso aqui se desdobra, essa teoria se desdobra nos exercícios de uma forma bem profunda às vezes. A geometria plana não tem sido o grande tópico da matemática que te ajude nos vestibulares. As questões geralmente são bem bonitinhas, então a gente tem que trabalhar bem esse assunto. O que eu digo para vocês? Muitas vezes a gente está fazendo um exercício de geometria plana e não percebe que tem um circuncentro, que tem um incentro, que tem uma bissetriz e por aí vai. Tá claro? Então fiquem atentos, principalmente, óbvio, com as propriedades. Ok? Então vamos ver os exercícios agora. A primeira questão diz o seguinte. Na figura, então ele traz uma figura, ok? Os lados de um triângulo tangenciam, tangenciam, vocês viram em aulas anteriores, segmentos tangentes. Será que a gente vai ter que usar esse raciocínio? Vamos ver. Tangenciam a circunferência inscrita nesse triângulo nos pontos T1, T2 e T3. Esses pontos dividem essa circunferência em 3 arcos cujas medidas são diretamente proporcionais a 5, 6 e 7. Aí você fala, eu já não sei direito geometria. O cara ainda vem me falar de proporção? Quer dizer, existe aqui uma mistura de setores? Ah, não, Rodney, agora que não vai mesmo, né? Não, como não vai? É legal que a gente esteja fazendo essa questão, porque essa questão mostra para você uma relação entre os setores. Quer dizer, ela começa com geometria, mas ela tem o quê? Um dado de aritmética, né? Um dado de proporção. Então vamos ler de novo? Esses pontos dividem essa circunferência em 3 arcos. Então tá aqui, ó. T1, T3, T1, T2 e T3, T2, ok? Cujas medidas são diretamente proporcionais a 5, 6 e 7. Então vamos pensar um pouquinho? Esse arco determina aqui um ângulo central. Esse arco determina outro ângulo central. E esse aqui, um terceiro ângulo central. Então ele está falando que um é proporcional a 5, diretamente proporcional a 5, o outro é diretamente proporcional a 6, e o outro, 6, né? E o terceiro diretamente proporcional a 7. Então o que eu tenho aqui? De cara aqui, 5K mais quanto? 6K mais 7K. Esse K é a nossa constante, né?
5K mais 6K mais 7K vai ser a soma dos três ângulos. Qual é a soma desses três ângulos? 360 graus. Por quê? Porque os três ângulos cobrem uma circunferência inteira. 5 com 6, 11 com 7, 18. Então, 18K é igual a 360. Todos concordam? Então, o K é igual a 20 graus. Rodney, qual é a pergunta mesmo que você não leu? A medida do menor ângulo desse triângulo é... O menor ângulo, ele vai se opor ao maior arco, ok? Pelo desenho aqui, eu posso chamar qualquer um, na verdade, né? Eu vou chamar esse aqui o maior arco, ok? Então, a pergunta dele, ó, a medida do menor ângulo, o menor ângulo vai se opor ao maior arco. Vou chamar isso aqui de alfa, ok? Bom, eu sei que o K é 20. Se o K é 20, o que, que eu tenho? 5K vai ser quanto, então? 100. 6K vai ser quanto? 120. E 7K, 140. Todos concordam? Se o K é 20, 5 vezes 20 é 100, 6 vezes 20, 120, 7 vezes 20, 140. Então, o que, que eu tenho? Que aqui, 140 graus. Opa! O que, que ele falou no começo do exercício? Que os segmentos eram tangentes. Ele não falou isso lá pra gente? Ó, tangenciam a circunferência. Olha, se é tangente, aqui é 90 graus. Se é tangente, aqui é 90 graus. Todos concordam? E aí, se eu chamar aqui, ele chama de O? Chama. Aqui o centro é O. Então, se eu olhar o quadrilátero B, então, se eu pensar no quadrilátero B, T3, O, T1, eu tenho que a soma desses quatro ângulos tem que dar quanto? 360 graus. Não é o único jeito de fazer, ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho alfa mais quanto? 90 mais quanto? 140 mais 90 tem que dar 360 graus, ok? 90 com 90, 180. 180 com 140, 320. Então, alfa mais 320 graus é 360 graus. Passa para cá, o alfa dá quanto? 40 graus. Isso nos leva à alternativa B. Observe que no meio do exercício, eu citei que talvez a gente tivesse que usar uma propriedade de segmentos tangentes. Nesse exercício não teve que usar. Lembram disso? Se eu tenho um ponto de tangência aqui, um ponto de tangência aqui, esse segmento é congruente a esse. Esse segmento é congruente a esse. Esse segmento é congruente a esse aqui. Ok? Que é uma propriedade muito, muito usada em alguns exercícios. O Enem é um que já cobrou isso em mais de uma oportunidade. Ok? Dúvida? Não? Dá uma pausa. Pausa o vídeo. Dá uma descansadinha. Geometria tem um raciocínio um pouco diferente, não é? Dá uma descansada. Olha de novo esse exercício. Se você teve alguma dúvida, retoma os conceitos, pesquisa. Você pode fazer pesquisa sobre esses assuntos. Retoma ângulo central, retoma ângulo inscrito. Então, a geometria, assim como a álgebra, né, tem muitos pré-requisitos que vão acompanhando vocês ao longo dos conteúdos. Então, aqui, por exemplo, aqui apareceu proporcionalidade. Será que você lembra bem isso? No lado do setor A, proporcionalidade? Não. Dá uma retomada diretamente proporcional. E se fosse inversa, como é que seria, ok? Dá uma descansadinha e vamos para a questão 2. Dá uma lidinha, tenta fazer, para o vídeo. Se não conseguir, se você errou, não tem problema. Lida bem com o erro. É importante que você aprenda com o seu erro em matemática. Ah, Rodney, mas não adianta. Eu tenho dificuldade. Mas treina. Persiste, ok? Vamos fazer a questão 2, então? Na questão 2, ele diz assim:
O triângulo ABC, então existe um triângulo que ele chamou de ABC, ok? Então vamos desenhar aqui um triângulo. É muito importante, vocês têm mania de desenhar, como eu, né? A gente geralmente desenha ou um triângulo retângulo, ou triângulo isósceles, ou um triângulo, mas é um triângulo qualquer. Ele não falou qual é o triângulo. Ele diz assim, A, B, C. D em centro O. Ele traçou aqui um segmento que ele chamou de DE. E ele falou que este O é o incentro desse triângulo. Aí ele fala, DE é paralelo a BC. Opa, DE é paralelo a BC. AB mede 18. Então olha o que ele está falando. AB mede 18. AC mede 23. E BC mede 20. Beleza. Calcule o perímetro do triângulo. Então, o que ele quer no exercício? O perímetro do triângulo ADE. Essa é a pergunta do exercício. Qual é o perímetro do triângulo ADE? Primeira vontade, né? Puxa, eu vou chamar AD de X, DE de Y, AE de Z. Você pode fazer isso. Mas vamos pensar um pouquinho. Ele falou que o O é incentro. Puxa vida, se o O é incentro, veja que eu esqueci de desenhar isso aqui, né? Ó, ele desenha isso. Sim? Se o O é incentro, esses segmentos são bissetrizes. Você concorda? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se esse cara é incentro, se eu chamar aqui de alfa, aqui vai ser alfa. Se eu chamar aqui de beta, aqui vai ser beta. Ok? Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Então, isso é bissetriz, isso é bissetriz. Ok? Mas ele disse também que DE é paralelo a BC. Opa, se o DE é paralelo a BC, olha só, eu tenho a letra Z aqui. Foi assim que você aprendeu? O Z do Zorro? Não, Roger, eu não aprendi o Z do Zorro. Paralelismo? Ângulos alternos, internos? Então, o que eu tenho? Vocês aprenderam isso logo no começo, né? Se eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, o que eu tenho aqui? Esses ângulos são congruentes, eles são alternos internos. E olha que isso aparece aqui duas vezes. Aonde aparece? Aqui e aparece aqui. Em outras palavras, este ângulo, que já é congruente a esse, é congruente a esse. Então, aqui é alfa também. E aqui, esse ângulo, que já é congruente a esse. Sim? Então, eu tenho aqui, ó, aqui, aqui e aqui, é congruente a esse aqui. Então, vem na letra Z aqui. Está aqui. Bom, então, se eu tenho aqui o triângulo OCE com dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes, o lado OE é congruente ao lado EC. E se eu tenho aqui esse ângulo beta congruente a esse, eu tenho outro triângulo isósceles. Concordam? O que eu tenho? Que o lado DB é congruente ao lado DO. Verdade? Então vamos escrever isso. Vamos escrever o que eu acabei de falar. O triângulo o triângulo OEC é isósceles. OEC é isósceles. Então, o
OE, segmento OE é congruente ao segmento EC, verdade? E eu tenho que o triângulo BOD também é isósceles. E aqui eu tenho que o segmento BD é congruente ao segmento DO. É isso ou não? Sim? Tem gente que usa um tiozinho aqui, né? Tudo bem, gente? Foi? Então, o que eu tenho? Que o perímetro... Qual é o perímetro? O perímetro é AD... É do ADE que eu quero, certo? AD mais DE mais AE. Verdade? Então, como é que fica isso? Isso aqui é igual AD mais... Pensem comigo, o que é DE? O DE, ele é DE é DO mais OE. Então, o DE eu posso escrever DO mais OE mais AE. Verdade? Só que, olha que interessante, todo mundo entendeu o que eu fiz, né? DE, eu escrevi o quê? DO mais OE. Olha aqui. DE, DO mais OE. Só que, olha só, DO tem a mesma medida que BD. Então, no lugar de DO, eu vou escrever o quê? BD. Então, fica AD mais BD mais OE. Mas OE é congruente a quem? EC. Mais AE. E aí, olha o que aconteceu. AD mais BD, quanto é AD mais DB? É AB. Mais, quanto é EC mais AE? EC mais AE é a mesma coisa que AC. Ou seja, AB mais AC. AB é 18, mais AC, que é 23. 18 com 23, 41. Tem unidade? Não, 41. Tranquilo? Então, veja que a gente usou nesse exercício uma propriedade que envolve o quê? Incentro. Incentro bissetriz, a partir do paralelismo, a gente viu que os ângulos eram iguais, triângulos isósceles, e a sacada ali, qual era? Era perceber que a quebra de DO com OE, que DO é a mesma coisa que DB, que OE é a mesma coisa que EC. Ok? Vamos para a questão 3. Teve dúvida? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha de novo, ok? A Unicamp diz assim, a figura abaixo tem um triângulo aqui, vou fazer esse à mão mesmo. Ela chamou aqui de A, chamou aqui de 2θ, chamou aqui de beta, aqui de Bzinho, aqui de Czinho e aqui de θ. Então, a Unicamp diz, a figura abaixo exibe um triângulo com lados de comprimentos ABC e ângulos internos θ, 2θ e beta. Letra A. Supondo que o triângulo seja isósceles, então isso só vale para a letra A, determine todos os valores possíveis para o ângulo θ. Ora, se o triângulo é isósceles, ele tem que ter dois ângulos iguais. Então, eu tenho dois casos para pensar. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é quando o beta é igual a θ. Se esse beta for θ, eu tenho dois ângulos iguais. E o segundo caso é quando o beta for igual a quanto? 2θ. Porque a Unicamp fala para que o triângulo seja isósceles. Para ele ser isósceles,
dois ângulos iguais. Então, qual é o primeiro caso? Se o beta é igual a θ, como é que vai ficar isso? Esse beta é θ. Eu tenho θ mais 2θ mais beta tem que dar 180 graus. Só que eu estou te falando que o beta é θ. Esse cara aqui é θ. Então fica o quê? 1, 3, 4θ é 180. Então, θ é quanto? 180 por 4 é 45 graus. Esse é o primeiro caso. Observem que isso é uma questão escrita, então deixa a resposta bonitinha para o examinador descobrir o que você fez. E qual é o segundo caso? Quando o beta é 2θ. Como é que vai ficar isso? Eu sei que θ mais 2θ mais beta também tem que dar 180. Só que no caso agora, o beta é 2θ. Olha aqui. Então vai ficar θ mais 2θ mais 2θ, 180 graus. Então o que eu tenho aqui? 2, 4, 5θ é 180. 180 por 5, então o θ é igual a 36 graus. Vamos ver de novo? Supondo que o triângulo seja isósceles, determine todos os valores possíveis para o ângulo θ. Então, é uma questão que tem duas respostas, ou 45 ou 36 graus. Tudo bem? Alguma dúvida? Teve dúvida? Para o vídeo, vê de novo, analisa a situação, volta quantas vezes você achar necessário e dá uma olhadinha. A propriedade aqui é bem simples, esse exercício, né? Qual é a propriedade? Triângulo isósceles, dois ângulos iguais, ok? Na letra B, a Unicamp diz assim, prove que se, tem que provar, se C é 2A, se aquele lado C ali for 2A, então o beta é 90 graus. Prove que, se C é 2A, então o beta é 90 graus. Vamos olhar o triângulo de novo? O triângulo está assim. Certo? Aqui Azinho, aqui Bzinho, aqui Czinho. Certo? Aqui beta, aqui 2θ e aqui θ. Certo? Se C é 2A, então eu vou apagar isso aqui. Então eu vou escrever aqui 2A. Tá claro ou não? Sim? Então eu vou escrever aqui 2A. Olha o que ele diz. Se o C é 2A, como que eu provo que o beta é igual a 90 graus? Ok? Vê se vocês concordam. Eu posso traçar aqui a bissetriz desse ângulo. Isso aqui é 2θ. Se eu traçar aqui a bissetriz, o que eu tenho? Eu vou transformar isso aqui em A e A. Ok? Então veja, se eu traço aqui a bissetriz, tracei a bissetriz. Ok? Claro que a minha figura não está tão proporcional como a figura que a Unicamp deu. Eu deveria ter colocado esse vértice um pouquinho mais para lá. Eu vou chamar esse vértice aqui era C, eu vou chamar de C. Aqui é A, vou chamar aqui de A. Aqui é B, eu vou chamar aqui de B. Ok? Então, o que aconteceu? Aqui ficou o quê? Era 2θ, eu tracei a bissetriz, ficou θ e θ. Ok? Se eu traçar esse segmento aqui, perpendicular, o que eu tenho? Vê se vocês concordam. Tracei aqui, ok? Eu vou ter um ponto médio aqui. Isso aqui vai ser A, isso aqui vai ser A, porque eu estou traçando a mediatriz. O meu ficou um pouquinho desproporcional. Então, o que eu fiz? Eu juntei dois conceitos. Eu tracei a bissetriz e a mediatriz. Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu. Olha que coisa
Se eu tracei a mediatriz, eu dividi isso aqui em 2 segmentos iguais. Que o meu não está tão igual assim, ok? Mas a figura da Unicamp está bem melhor que a minha. Então, aqui é A, aqui é A. E aqui 90 graus. Então, olha o que aconteceu. Se eu olhar para cá com muita calma, o que eu tenho aqui? Θ e A. O que eu tenho aqui? Θ e A. Olha que interessante. Então, eu tenho lado, ângulo, e olha o segmento BD, perdão, o segmento BM. O segmento BM é um lado comum. Então, deixa eu chamar aqui de N. Então, o que eu tenho? Ó? BN é congruente a BC, porque aqui é A, aqui é A. Θ, θ. Então, lado, ângulo, e aqui, lado. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 triângulos, de novo, congruentes. Então, eu tenho que o triângulo BMN, ó, BMN é congruente com o triângulo BCM. Opa, é BM, tá certo. BMN com o BMC. Sim? Então eu tenho, vê se vocês concordam, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Percebem? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, se aqui é 90, o beta só pode ser 90 graus. Ok? Caso L a L. De novo, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Provado. Tranquilo, gente? Uma questão de segunda fase da Unicamp. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Teve dúvida? Para o vídeo, vê de novo, ok? Pesquisa sobre o assunto e vamos embora. Questão 4. Na questão 4, ele fala assim: um aluno precisa localizar o centro de uma moeda circular e, para tanto, dispõe apenas de um lápis e de uma folha de papel, de uma régua não graduada e de um compasso e da moeda. Tem muita coisa o aluno, né? Nessas condições, o número mínimo de pontos distintos necessários de serem marcados na circunferência descrita pela moeda para localizar seu centro é... Gente, olha só. Se ele está falando que ele tem aqui uma moeda, ok? Esta moeda é uma circunferência. Ele tem um lápis, uma folha de papel, uma régua não graduada, um compasso e a própria moeda. Qual é o número mínimo de pontos distintos necessários de serem marcados na circunferência para que ele localize seu centro? Opa! Vamos voltar um pouquinho? O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu incentro, circuncentro. Olha só que interessante, os dois são centros de circunferência. É ou não é? Aí vamos pensar um pouquinho. Se eu pegar, os dois têm um triângulo. Ah, então ele quer saber o número mínimo de pontos. Se eu traçar um triângulo aqui, então, vou marcar 3 pontos. Se eu marcar 3 pontos aqui, olha, parece um desenho que eu já vi na aula de hoje. A, B, C. O que eu tinha feito? Tinha feito bonitinho com compasso, né? O que eu tinha feito, então? Eu tracei a mediatriz aqui. Lembram disso? Tracei a mediatriz aqui. Aqui deu uma entortadinha, né? Tracei a mediatriz aqui e tracei a mediatriz aqui. O encontro dessas mediatrizes
deu circuncentro. Lembra disso? Ou seja, resposta do exercício, alternativa A. Se eu traçar 3 pontos e um triângulo inscrito, ou seja, a circunferência circunscrita, fazendo a mediatriz, eu localizo o centro da circunferência. Isso nos leva à alternativa A. Ok? Tranquilo aí, gente? Bem tranquila essa questão, né? Uma questão da Unesp, né? Bem tranquila. Então, 3 pontos determinam o centro da circunferência a partir do momento que eu traço as mediatrizes, ok? Agora eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês no vídeo, que eu vou fazer uma figura que não é tão simples assim, ok? Tem aqui uma circunferência, fiz à mão, mas até que ficou boazinha, né? Tem um triângulo aqui, ó, que ele chama de ABC, ok? C, B, A. O que mais que eu tenho? Tenho o centro da circunferência aqui, mais ou menos, ok? Aí, passando no centro, um segmento que ele chama de FG. Aí ele liga o G com o A. Olha que loucura isso aqui. Aqui esse centro ele chamou de O. Existe um segmento BF. Está ali o segmento BF. Esse segmento BF corta aqui no ponto E o segmento AC. E eu acho que foi, né? Não foi nada. E aqui tem um outro segmento, um pouquinho mais para cá, assim. Não encosta aqui, ok? Que ele chama de D. É isso. Vamos ver se não faltou nada. CEF, AGB e aqui D. Sim? Essa loucura é essa figura aí. Então, a EPK diz assim, considere a figura e os dados a seguir. Dados. O é circuncentro. Opa, O é circuncentro. Tudo bem. Se é circuncentro, isto aqui é um diâmetro, ok? A medida do ACD, a medida do ACD é de 50 graus. Então, essa medida aqui, ACD, é 50 graus, ok? BEC, ele fala que é reto. BDC também é reto. FG é o diâmetro. FG, como eu já tinha dito, é o diâmetro. A medida do ângulo AFG, ele quer saber a medida do ângulo. Opa, faltou esse segmento aqui, tá vendo? Ó? A, faltou o FA. Confere? Confere. Ele quer saber qual é a medida do ângulo AFG. Então, ele quer saber, ó, essa medida aqui, que eu vou chamar de alfa. Sim? Olha só. Ele está falando para a gente que isso aqui é um circuncentro, aqui é 50 graus, aqui é reto, aqui é reto. Ele falou que isso aqui é diâmetro. Se ele falou que isso aqui é diâmetro, esse arco aqui mede 180 graus. Todos concordam? Se isso aqui é diâmetro, esse arco mede 180 graus. Vamos chamar aqui, que letra está faltando? A, B, C, vamos chamar aqui de H. Bom, se eu olhar para o triângulo CHE, o que eu já tenho aqui? Se eu olhar para esse triângulo, eu tenho 50 e aqui eu tenho 90. Então, eu tenho 140 para 180, 40 graus. Todos concordam? Por outro lado, o que eu tenho aqui? Eu tenho que se aqui é 40, aqui também é 40, porque eles são OPV. Aí, 90 com 40, 130. Se aqui tem 130, aqui só pode ser quanto? Para 180, esse carinha aqui é 50 graus. Tranquilo? E aí, a gente retoma uma aula que vocês tiveram lá atrás. Olha só, se você olhar para o ângulo B, o arco que ele determina aqui,
ele enxerga, né, o arco FA. Todos concordam? Esse ângulo é inscrito. Sim? Se esse ângulo é inscrito, como é que é mesmo? Um é o dobro do outro, o ângulo central é o dobro do inscrito. Então, se aqui é 50, o central aqui é 100. Então, esse arco aqui vai ter 100 graus. Tá claro ou não? O inscrito é metade do central. Então, esse central aqui mede 100. Então, esse arco mede 100. Só que ele falou que o FG é diâmetro. Se o FG é diâmetro, isto aqui mede 180. Se isso aqui mede 180, eu já tenho 100. Aqui eu vou ter quanto? 80 graus. Rodney, mas por que você fez isso? Ué, porque ele está querendo o valor do ângulo AFG. AFG. Observe que o ângulo AFG enxerga esse arco. Ok? Todos concordam? O ângulo FG, AFG enxerga esse arco. Só que esse arco é de 80. Se esse arco é de 80, o central dele é 80, então o inscrito é 40 graus. 80 sobre 2, 40 graus. Isso nos leva à alternativa A. Então, lembra que esse exercício retoma lá no comecinho, né? Vocês tiveram o quê? Ângulo inscrito e ângulo central, ok? Então, mais um exercício que envolve propriedades anteriores, tá claro? Muito bem. E, finalmente, voltando, né? Só lembrando que essa aula são as aulas 9 e 10, tanto na alfa verde como na alfa rosa, ok? Identificação de simetrias, parte 2. Finalmente, a questão 6, que tem um triângulo aqui, ABC, aqui AH, ok? Ele fala que aqui é 90, obviamente aqui também. Ele chama aqui de X, ele chama aqui de Y, aqui é Azinho e aqui é Bzinho. Aí ele diz assim, esqueci, eu não esqueci nada, né? Em qualquer triângulo acutângulo ABC, ao traçarmos a altura relativa a um de seus lados, obtemos uma figura como a representada a seguir. É possível provar que as medidas indicadas na figura satisfazem a igualdade. Então, ele está falando que isso aqui é verdade. E é mesmo, né? Apesar de no curso vocês ainda não terem visto triângulo retângulo, logo, logo vocês vão ver triângulo retângulo. Se eu chamar aqui de Z e fizer Pitágoras aqui, observem que Z seria o lado comum, né? O CH, né? E essa medida, se eu chamar de Z, faz Pitágoras aqui, vai ter uma variável, uma incógnita, perdão, em comum nos dois. Quando você junta, chega nisso aqui. Então, é verdade isso. A quadrado mais x quadrado é b quadrado mais y ao quadrado. Aí ele fala, considere um triângulo ABC cujos lados medem AB 14. Então, ele está falando que aqui mede 14 centímetros. AC mede 13. Então, aqui AC mede 13. E BC mede 15. Ok. Ao traçarmos a altura relativa ao vértice C, está aqui, ela intersecta o segmento AB no ponto H. Tudo bem. Sendo M o ponto médio, opa, tem uma informação nova aí. Sendo M o ponto médio do lado AC, então está aqui, o perímetro do triângulo AMH vale. Ele quer saber qual é o perímetro do triângulo AMH. Esse triângulozinho aqui. Ok? Qual é o perímetro desse triângulo? Bom, claro que se ele deu isso aqui, vamos usar isso aqui. Tá claro?
Sim? Então, veja, dá para tirar uma incógnita daqui? Dá para se livrar, por exemplo, do y? Não dá, né? Se tudo aqui é 14, se esse pedacinho aqui é x, obviamente que isto aqui é 14 menos x. Tudo bem? Aí, o que acontece aqui? A ao quadrado vai ficar o quê? 15 ao quadrado mais x ao quadrado, x é x mesmo, é igual b ao quadrado, quanto que mede o nosso b? 13, mais o y, que é 14 menos x. Então, temos um pouquinho aqui de álgebra, né? Vai ficar o quê? 225 mais x quadrado é igual 13 ao quadrado, 169, mais produto notável. O quadrado do primeiro, 14 ao quadrado, 196, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 28x, mais x ao quadrado. Ok? Tchau para o x quadrado de um lado, x quadrado do outro. Se você fizer continha, você vai descobrir que o x é igual a 5 centímetros. Passa o 28 para lá, passa o 225 para cá, você vai descobrir que o x é 5 centímetros. Ok? Tranquilo. Então, eu já sei que essa medida aqui é 5 centímetros. Bom, já descobri o tamanho do lado AH. Ele quer saber qual é o perímetro do triângulo AMH. Só que olha só que interessante, ele falou para a gente que esse cara é ponto médio. Vocês observam que aqui tem 90 graus? Vamos pensar, olha, vamos aproveitar esse aqui. Ó, se eu olhar para cá, isto aqui tem 180 graus. Todos concordam? Se eu escrever um triângulo aqui dentro, se isso aqui tem 180, esse ângulo aqui tem 90. Vocês concordam? Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Opa! Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Ó, acontece ali. Então, aqui tem 90 graus. Então, existe uma circunferência que passa por AHC, ok? E como esse cara é ponto médio, o que acontece? O M, ele é o quê? Circuncentro do triângulo AHC. Rodney, mas ele não falou isso no exercício. Mas então, é um raciocínio que nós estamos concluindo. Se aqui eu tenho 90 graus, eu consigo traçar uma circunferência de forma que AC, com o ponto M sendo o ponto médio que ele falou, seja o circuncentro do triângulo AHC. Guarde isso. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Ou seja, se esse cara é 13, isso aqui é ponto médio, aqui é 13 sobre 2 e aqui é 13 sobre 2. Mas se esse cara é o centro de uma circunferência, imagina que uma circunferência, opa, se passou aqui, o que acontece? Esse cara tem o mesmo tamanho que esse, porque aqui vai ser raio e aqui vai ser raio. Tá claro ou não? Aqui vai ser raio, aqui vai ser raio. Então, o MH também é 13,5. Então, se M é o circuncentro, o que eu tenho? Eu tenho que o segmento AM é congruente ao segmento MH. Certo? Então, o que eu vou ter? Que o perímetro que ele está procurando vai ser igual a quanto? 5 mais 13,5 mais 13,5. Certo ou não? É teste? É. Ó, 13,5 mais 13,5 dá 13. 13 com 5. 18 tem unidade? Tem. Centímetros. Isso nos leva à alternativa B. Ok? Nessa aula, eu dei uma olhadinha na sua tarefa, dei uma olhadinha lá no caderno de estudos e, claro, o interessante é que você faça a maioria dos exercícios que você conseguir. Mas eu não deixaria de ver as questões 3,
4, 6, 10, 12 e 20 da sua tarefa. Eu creio que essas questões, elas trazem elementos muito importantes para o estudo do que a gente viu nessa aula, que foi o quê? Identificação de simetrias com o foco em incentro, ponto de encontro das bissetrizes, e circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, e pensando no incentro e no circuncentro como lugares geométricos, ok? Bons estudos!